Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano. E nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês o porquê que a injeção de dependência é tão importante para a testabilidade do código. Tá? Então, por que isso é tão legal e aumenta tanto a qualidade do nosso código? E antes da gente continuar, gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, entra no youtube.com/devplano.com, né? Então, youtube.com/devplano.com, se inscreve no canal, clica lá para ser notificado primeiro, faz a mesma coisa no Facebook, tá? Então, facebook.com/devplano, e também devplano.com e deixe seu e-mail lá para você receber sempre as nossas novidades. Então, voltando aqui ao assunto, por que é tão importante a gente injetar dependências? Bom, no vídeo sobre injeção de dependências, eu comentei que muitas vezes a gente não tem acesso ao que a gente está testando, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um módulo que alerta o usuário, tá? Então, é igualzinho o alert do browser, tá? Então, tanto é que ele chama o alert aqui, mas qual que é a diferença? Se eu chamasse realmente o alert do browser, eu não conseguiria rodar esse teste aqui no Node, né? Então, geralmente, usualmente, a gente roda os testes sem um browser primeiro, tá? Então, de maneira browserless ou algo nesse sentido, e depois a gente ainda roda o teste em algumas, se você não estiver rodando com Selenium, né, a gente roda num browser que ainda não tem tela, né? Então, a ideia é que a gente consiga rodar os testes, testar a funcionalidade do nosso código, sem necessariamente precisar startar um browser, porque isso é muito pesado. Então, nos testes unitários, que é aquele que a gente roda mais vezes, a gente tem que ser possível a gente rodar isso de uma forma mais rápida. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um alert aqui, que é uma arrow function, onde eu passo um alert e passo uma mensagem que eu quero que seja chamado. Nesse caso aqui, o alert, ele é a injeção de dependência, tá? Então, ele é o cara que eu estou mandando para essa função, vamos dizer assim, que essa função vai chamar, digamos assim. O que acontece? Quando eu vou utilizar essa função, se eu fosse utilizá-la agora, seria alerts.alert, e vamos supor que eu estou no browser, né? Então eu passo window.alert, e aí eu passo a mensagem que eu quero. Tá? Então, se eu fosse usar essa função no browser, eu faria dessa forma aqui. Como a gente vai testar sem ter um browser, eu só sei que existe um window.alert e quando eu for utilizar, eu vou passar esse valor para ele. Mas o que acontece? Ó, na hora do meu teste, então eu já importei aqui o alert user, o que eu vou fazer? A gente está usando o jest aqui, tá? Então só para facilitar, a gente vai fazer um alert, só que ele vai ser mockado. Então eu vou criar um mock para ele. O que é um mock? O mock é uma função que está no nosso controle e que a gente usa só para retornar um valor para que o nosso código seja possível de ser testado. Então assim, a gente não vai confiar se o alert faz o que ele deveria fazer, porque quem tem que garantir isso é o teste unitário do alert, do window.alert. Tá? Então, para a gente aqui, o que é importante? Que o alert faça o que ele deveria fazer. Então, o que ele deveria fazer? Então, vamos fazer uma function aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos passar, então, expect alert user, que é o que a gente fez o import lá, alert, aí eu vou passar o alert mock, e a mensagem que eu quero, tá? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ele não vai... Eu posso até arrancar o expect, na verdade, porque ele não, a ideia nossa não é fazer o alert retornar alguma coisa. A gente só tem que saber, nesse primeiro momento, que o alert mock foi chamado com o message. Então, se a gente colocar um console.log alert mock e rodar aqui os testes, não, vamos fazer aqui um ponto mock.calls, só para a gente saber. Então, ó, se eu colocar o ponto mock.calls, eu sei exatamente que o alert foi chamado com mensagem. Então, olha só, eu não precisei saber e nem fazer... Tem uma gambiarra que pode ser feita, que a gente faz um require, por exemplo, a gente faz meio que um hotwire ali na nossa dependência. Isso é muito ruim, tá? Então, por quê? Porque isso cria uma dependência e cria um senso de, entre aspas, de gambiarra, né? Então, olha só o que a gente pode fazer, ó. Simplesmente to be message.
Se a gente quiser deixar ainda mais organizado, a gente ainda pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um const message, colocar essa mensagem dentro, e passar a message aqui. Tá? Vamos ver se rodou. Opa. Olha lá, ele chamou o alert certinho. Agora vamos supor que nosso código tem algum erro. Então ele não chama o alert, ele só retorna. Aqui ele já retorna, né? Vamos fazer só, dar um Ctrl X aqui. Ele já deu um erro porque ele nem foi chamado, né? Então ele não consegue ler o valor 0 de undefined porque o mock não foi chamado. Então olha só, então assim, quando a gente moca essas coisas, a gente consegue ter um controle ainda maior do nosso teste. A gente não depende de nada externo, a gente não depende dessa gambiarra que a gente tem que injetar no módulo. E geralmente a gente faz isso aqui, né? Então, quando eu for fazer eu faço um require, até o Jest tem uma forma de fazer isso, que a gente consegue injetar, fazer um false require ali e injetar a dependência diretamente. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte, se a gente for utilizar só o alert aqui, olha só, até quando eu vou chamar ele aqui no Visual Studio, ele já mostra para mim, ó, alert, e ele já mostra para mim um alert e qual que é a message que eu quero. Então, qual que é a mensagem que eu quero. Então, fica muito mais claro para mim o que ele precisa, né? O que eu preciso para esse cara rodar. Tá muito mais óbvio. Então, assim, a vantagem e o porquê que a gente injeta dependência. Para a gente ter essa facilidade de testar, sem depender de muita gambiarra, digamos assim, tá? Sempre a gente precisar fazer esse load dinâmico das dependências e por aí vai. Tá? Então a gente simplesmente moca a dependência que a gente tem e o nosso código vai funcionar ali. O outro detalhe é que fica mais fácil a gente ler, né? Não sei se vocês perceberam aqui, fica muito mais simples eu ler o meu código. Então, nesse caso, não precisaria nem escrever uma documentação dessa função, porque fica fácil de eu entender o que está acontecendo ali dentro. Tá? Então esse é o porquê de a gente deve utilizar aí injeção de dependência. A gente aumenta a qualidade do código, por quê? Porque a testabilidade aumenta e a clareza do código aumenta, à medida que a gente sabe o que está entrando naquela função ou naquele trecho de código que a gente precisa testar. Então, como a gente sabe o que está entrando, a gente consegue ter um controle ainda maior do nosso teste, consequentemente aumentando a qualidade. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, né? Então, por que a gente deve usar a injeção de dependência? Comenta aqui embaixo o que você acha desses tópicos. Então, assim, eu quero discutir bastante o porquê dessas coisas, né? Então, eu acho que é bastante importante. Eu já tinha mostrado um pouquinho do como e um pouquinho do porquê, mas nesse exemplo eu queria explorar um pouquinho mais esse porquê fazendo realmente os testes aí, tá? Bom, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!